A verdadeira razão pela qual muitas pessoas aceitarão a marca da besta está descrita em Apocalipse 13, 16 e 17, que diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas o que não se fala é como isso vai acontecer. Na época em que o texto foi escrito, é óbvio que foi escrito com o contexto da época. Não existia tecnologia nem recursos para se descrever detalhadamente sobre como isso seria feito. Mas nós cristãos precisamos ficar atentos aos acontecimentos atuais. Com o avanço da tecnologia e um mundo cada vez mais conectado, o óbvio começa a aparecer. Já está em estudos a implantação de um simples objeto, muito pequeno, que vai ficar embaixo da pele. O verdadeiro motivo pelo qual todos irão aceitar esse dispositivo é que ele irá conectar as pessoas à internet 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todas as pessoas que aceitarem receber esse dispositivo em seus corpos, receberão o benefício de estarem conectados para sempre à internet. Eles serão chamados de os conectados. Isso trará um novo conceito de conexão. Em vez de você precisar de um dispositivo para se conectar com a internet como um smartphone ou um computador, os conectados estarão ligados o tempo todo à internet, e também a seus dispositivos. Temos visto o crescimento exponencial da tecnologia, e isso tem trazido conforto e facilidade às nossas vidas. Hoje podemos comprar e receber em casa, com poucos toques no telefone, uma pizza, o rancho do supermercado, uma bolsa fabricada em outro país, e muito mais. Não há limites. Já temos a Alexia, que executa tarefas ao som da nossa voz. Acendemos as luzes da casa quando ainda estamos no trabalho, e não para por aí. Robôs que limpam o chão da casa, cafeteira que liga à distância, geladeira que avisa quando está faltando alguma coisa, e muito mais. A verdade é que ninguém vai querer ficar de fora disso, mas isso é só um lado da história. Ao ler o livro de Apocalipse, nós nos deparamos com a profecia sobre a marca da besta, e é comum pensarmos que todos esses sinais ocorrerão de repente, como se fossem algo que acontecerá da noite para o dia. No entanto, a verdade é que esse processo já está em andamento. O espírito do anticristo está ativo, e o Deus deste mundo, como mencionado na Bíblia em 2 Coríntios 4 versículo 4, já está trabalhando. Este versículo nos diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, impedindo que eles vejam a luz do Evangelho, que revela a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Além disso, 1 João 4,3 nos alerta sobre o espírito do anticristo, que já está presente e atuante no mundo. Agora, se você perguntar a alguém hoje se eles aceitariam a marca da besta se o anticristo a trouxer, a maioria responderá negativamente. Eles sabem o que essa marca representa, de onde ela vem e o significado por trás dela. No entanto, sempre me questionei por que alguém aceitaria algo tão sinistro. Por que alguém se submeteria a isso? Como o anticristo e o diabo planejam convencer as pessoas a aceitarem essa marca? Estas são perguntas que frequentemente passam pela minha mente. Existem duas principais abordagens que o diabo utilizará para fazer com que as pessoas aceitem a marca da besta, e é importante entender como essas abordagens estão se desenrolando no mundo hoje. Vamos explorar essas abordagens. 1. O engano. O diabo é conhecido como o pai das mentiras, como afirmado em João 8 versículo 44. Ele é um mestre do engano. Desde o início, no jardim do Éden, ele usou o engano para tentar a humanidade. Embora tenha falhado em tentar Jesus, ele continua a empregar essa tática. No mundo atual, vemos muitos exemplos de engano e falsidades. As tecnologias modernas, que muitas vezes são usadas para o bem, também podem ser usadas para propagar mentiras e enganos. O diabo é o autor dessas mentiras e enganos, e isso é uma parte fundamental de como ele planeja convencer as pessoas a aceitarem a marca da besta. 2. A aparência de solução. Quando o anticristo se apresentar, ele não virá como uma figura maligna com olhos vermelhos e chifres.
Pelo contrário, ele se disfarçará como um homem de paz e solução. Ele enganará o mundo inteiro, fazendo com que as pessoas acreditem que ele é a resposta para todos os problemas do mundo. Esse é um aspecto crucial do engano que ele trará. Ele não revelará suas verdadeiras intenções de imediato, e o mundo o receberá de braços abertos. Ele fará coisas extraordinárias que outros não podem fazer, oferecerá soluções que parecem irresistíveis e trará uma falsa paz que encantará muitos. Portanto, é vital estarmos atentos a essas estratégias do diabo e permanecermos firmes na nossa fé. O engano e a sedução podem ser poderosos, mas, como cristãos, temos o conhecimento da verdade da Palavra de Deus para nos guiar e nos proteger contra essas artimanhas. Fiquemos alertas e perseveremos na fé, pois a batalha espiritual está em andamento, e a marca da besta é uma ameaça real que devemos enfrentar com discernimento e firmeza. 2 Tessalonicenses 2 versículos 3 e 4 adverte-nos, que ninguém vos engane de forma alguma, pois esse dia não chegará, a menos que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, para que ele, como Deus, se assente no templo de Deus, mostrando-se que é Deus. Neste trecho, somos alertados sobre o surgimento do Anticristo, aquele que se opõe a Deus e busca enganar as pessoas, fazendo-as adorá-lo como se fosse Deus. Ele falará contra Deus e tentará desviar a adoração das pessoas de Deus para si mesmo. Em Apocalipse capítulo 13 versículos de 1 a 10 descreve uma visão em que João viu uma besta surgindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre esses chifres havia coroas e nomes blasfemos sobre suas cabeças. Esta besta é uma representação simbólica do Anticristo, que receberá poder e autoridade do dragão, que é uma representação do próprio diabo. Uma das cabeças da besta é ferida mortalmente, mas sua ferida é curada, o que leva as pessoas a admirá-lo e adorar tanto a besta quanto ao dragão. Esta besta fala com grande arrogância e blasfêmia contra Deus, profanando seu nome e seu santuário celestial. Além disso, ele guerreia contra os santos e tem autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro adorarão a besta. É importante notar que, apesar de todo o seu poder e carisma, o Anticristo é um ser demoníaco e enganador. Ele será capaz de atrair milhões e iludir nações inteiras com suas promessas falsas de paz e prosperidade. Ele se apresentará como uma figura benevolente, mas sua verdadeira natureza é corrupta e maligna. Embora o diabo tenha poder, seu poder é insignificante em comparação com o poder de Deus. No entanto, não devemos subestimar o poder do diabo, pois ele é um ser poderoso e astuto. Ele tem a capacidade de enganar e realizar falsos milagres, mas é importante lembrar que o poder de Deus é supremo e que devemos confiar na paciência e na fé dos santos diante dessas adversidades. O segundo método que o diabo usará para enganar muitas pessoas é oferecer coisas materiais. Quem não deseja uma vida próspera? Quem na terra não almejaria a riqueza? O diabo é consciente disso e usará esses desejos terrenos para iludir as pessoas, fazendo-as seguir um caminho equivocado. Em Apocalipse 13 versículos 16 e 17, lemos sobre a marca da besta, que impedirá que as pessoas comprem ou vendam, a menos que tenham essa marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Essa marca material será um meio pelo qual o diabo controlará as pessoas e as afastará da verdadeira fé. O segundo método, chamado de árvore ociosa, ocorrerá após as pessoas já terem sido enganadas. Nesse estágio, veremos indivíduos adorando outros seres humanos, incluindo o Anticristo. Ele se tornará um ídolo, uma celebridade amada e adorada em todo o mundo. É importante questionarmos se o mundo já está preparado para recebê-lo. Muitas vezes, assistimos à televisão, acompanhamos esportes e admiramos artistas e atletas. Não estamos dizendo que amar esportes ou artistas seja ruim, mas chegou a um ponto em que algumas pessoas adoram essas figuras humanas. Hoje em dia, vemos multidões gritando o nome de suas celebridades favoritas, elevando essas pessoas a um status quase divino.
Isso levanta a questão da idolatria nos tempos modernos. Os ídolos costumavam ser estátuas de pedra, mas agora são figuras humanas que conquistaram a adoração das massas. O diabo se adapta ao tempo, e essa é a forma atual de idolatria que ele promove. Devemos entender que o homem do pecado, mencionado em 2 Tessalonicenses 2, começará a operar nos últimos dias. Ele não se revelará imediatamente, mas quando fizer, será uma figura blasfema que se posicionará como Deus para atrair a adoração das pessoas. É essencial perceber que o espírito do anticristo já está ativo, trabalhando nas sombras, e devemos estar alertas para não sermos enganados por suas artimanhas. Precisamos entender e nos revestirmos do Espírito Santo para nos protegermos das ciladas do maligno. A tecnologia é uma grande bênção, mas não podemos nos entregar ao sistema desse mundo. Devemos guardar e preservar em nossas famílias os valores e preceitos da Bíblia sobre aquilo que Deus nos instrui. Eu profetizo que sua casa e sua família estão livres de todo mal, que estão guardados e protegidos de todo engano maligno, em nome de Jesus. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Que Deus te abençoe grandemente.